Vamos de palavra no dia de hoje. Deus ele vai falar com você através dessa palavra. Sejam bem-vindos e bem-vindos nesse canal. E eu quero dizer para você no dia de hoje que Deus ele tem uma resposta para sua alma. Então abra o seu coração e os seus ouvidos para que você venha receber essa palavra. Se você não é inscrito e nem inscrita no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e depois mande essa palavra para alguém que você se importa muito, para alguém que você ama, porque isso pode ser resposta de Deus para essa pessoa, amém? Então, Deus ele faz uma pergunta para nós no dia de hoje. Enquanto você buscar a aprovação do outro, eu mesmo, você mesma não se aprovou. Eu vou repetir, enquanto você buscar a aprovação dos outros lá fora, significa que você não tem se aprovado. Às vezes você tem feito um pedido de oração, você tem clamado, você tem colocado suas petições e orações diante do Senhor. Mas dentro de você há uma voz mentirosa e principalmente a voz das suas feridas mal curadas que estão falando para você que você não vai conseguir, que você não foi aprovado, que você não vai avançar. E um desses sinais que mostra isso, que existe uma voz dentro de você que não se aprovou, significa que você é uma pessoa que está sempre voltando no passado, sempre voltando para trás, sempre refazendo alianças que não te fazem bem, pessoas que te ignoram, você volta a falar com essas pessoas. Você vai andar, você trupica, você tem trupicado, você tem caído. E também significa que muitas vezes acontecem situações a qual você se submete que uma pessoa que sabe quem é em Deus não se submeteria. Então, Deus ele faz essa pergunta para nós hoje. Enquanto você buscar a aprovação dos outros, significa que dentro do seu ser e da sua alma, você não foi aprovado por você. E uma pessoa não aprovada é uma pessoa que tem que ficar se explicando, tem que ficar provando, tem que ficar se diminuindo, se abaixando. É uma pessoa que tem que ficar mentindo, sendo outra pessoa, para poder agradar os outros. E eu quero dizer para você, mulher de Deus, homem de Deus, pare com isso. Deixe Deus ele te abençoar. Aceite que você é um filho, uma filha de Deus aprovado já. E pare de ter medo. Pare de ficar querendo, né, agradar a todo mundo, porque isso se torna um fardo insustentável. A sua carne ela vai falar com você, dizer que não aguenta mais isso. E segundo Deus, ele quer abençoar. E essa é uma resposta para você, para sua alma, algo que está dentro de você. E um sinal que uma pessoa ela não se sente aprovada é quando a pessoa não se sente merecedora. Às vezes as coisas estão indo e estão dando certo. Aí você acha um meio de poder parar isso que está dando certo. Às vezes é um relacionamento, um trabalho, porque dentro de você está dizendo que você não é merecedor, que você não foi aprovado. E isso, além de ser uma crença limitante, isso daí também é o próprio Satanás falando na sua mente, é os seus traumas mal curados. Tudo isso tem sido um empecilho de Deus ele trazer a resposta a qual você tanto tem pedido ao Senhor, porque na verdade a resposta ela já existe, mas você precisa acessar essa resposta entendendo que você merece sim receber algo bom de Deus. Então, enquanto você buscar a aprovação dos outros, você não está se aprovando. E o que importa os outros te aprovar se você não se aprovar? Enquanto você não se aprovar, você decidir que você merece. Às vezes uma multidão vai te aprovar, mas isso não adianta nada, porque o Senhor ele quer que você se posicione como uma pessoa merecedora, e isso é uma resposta de oração. Então, muitas vezes, aquilo que você não tem recebido ao Senhor é porque você não se sente merecedor. E eu quero que você se pergunte hoje, o que você ainda está esperando para que os outros venham te aprovar? Até quando você vai ficar esperando os outros te aprovar? Um apoio. E eu quero dizer para você que a maioria das pessoas, elas não vão te apoiar. E se for necessário, elas vão colocar o pé para você tropeçar,
para você não conseguir. Então tá na hora de você acordar, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, decidir vencer, decidir se transformar, decidir mudar, decidir estudar, decidir fazer aquilo a qual você sente no seu coração para você fazer. Porque existe pouco tempo, né? E quando você estiver na glória, vai ser só você e Deus. Então, para que temer? Então, esse, às vezes, um encerramento de ciclo a qual o Senhor ele está pedindo com que você faça, é para que você solte fardos que você está tentando a aprovação dos outros que você nunca vai conseguir. E eu vou repetir, se você se aprovar, independente dos outros te aprovar ou não, é um problema dos outros. Faça aquilo a qual o Senhor colocou no seu coração, não desista fácil, porque eu vou repetir para você, se fosse possível, as pessoas ao seu redor colocariam um pé para você tropeçar, para você não avançar. Se fosse possível, essas pessoas, elas preferem ver você caído do que levantado de pé. E se essas pessoas tivessem que te aprovar e te ajudar, elas já teriam feito. Então acorda para a vida, se levante, decida viver o novo do Senhor. Decida viver aquilo a qual o Senhor ele tem para você e faça aquilo que arde no seu coração em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você outra coisa, que Deus, né, ele nos dá a oportunidade, um presente diário para você decidir se tornar um merecedor. E dentro de você, você entender a sua alma que você já está, né, aprovado por Deus. Então, entenda isso, né? Então, olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo. Quais são os traumas que têm te impedido de você entender que você já é uma pessoa aprovada por você e por Deus? O que é que está acontecendo na sua vida, né? E eu preciso também compartilhar que quando você se torna uma pessoa aprovada internamente, você começa a olhar para trás e você vai entender e ver que você já evoluiu muito até chegar aqui. Você já cresceu muito, o Senhor tem feito muito sobre a sua vida. Então você precisa entender que o passado ficou para trás e é daqui para frente, todos os dias, Deus nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. E terceiro, você não precisa, né, competir com ninguém, deixa cada um ir no seu tempo, deixa cada um seguir o seu caminho, deixe cada um trilhar o seu destino, aprenda que você é único, é única, e aquilo que Deus ele tem para você é com você, não é com seu marido, não é com seus filhos, não é com as pessoas do seu trabalho, é com você que Deus ele tem algo. E outra coisa, você precisa entender e começar a reconhecer o seu valor de uma vez por todas. Porque uma pessoa que não reconhece o seu próprio valor, você não pode esperar que os outros venham reconhecer o seu valor. Agora, se você se reconhecer o seu valor, você se tratar com o devido respeito, você se posicionar como uma pessoa merecedora, você vai ver como as coisas vão começar a mudar na sua vida. Porque, na verdade, a gente só recebe aquilo que a gente emana. Se você emanar essa aprovação naturalmente, as pessoas vão começar também a reconhecer e você vai ser uma pessoa aprovada, mas se você não entender e não emanar isso, você vai receber aquilo que você tem emanado, né? Então, Deus ele também me falou bastantemente a respeito dessa palavra comigo ao meu coração, que muitas vezes você precisa pensar o que você deveria ter feito por você que você não fez até hoje na sua vida. O que você deveria ter feito por você que você não fez por você ainda e que você tem feito pelos outros. É engraçado que hoje eu quero compartilhar, hoje foi o meu aniversário, hoje eu fiz 30 e poucos anos, 38 anos, e eu já acordei determinada, eu já acordei, já fiz uma mesa maravilhosa de café da manhã, eu organizei tudo, coloquei a melhor toalha, os melhores copos e eu fiz isso para mim. Esse foi o meu presente. Depois o que veio depois foi muitas coisas e ainda tá vindo. Mas o que importa é que eu faço por mim. E eu faço essa pergunta para você. O que é que você tem feito por você? Você tem se cuidado? Você tem se amado? Você tem se valorizado? Você tem colocado limites? Você tem expressado os seus sentimentos a respeito das coisas?
Você tem aberto a sua boca para poder dar a sua opinião? Ou você tem sido uma mulher totalmente reprimida, um homem reprimido? Você tem sido podado, podada e você tem se limitado para que o outro fique confortável e você não? Então, através dessa palavra, eu digo para você: comece hoje a fazer tudo o que você não fez por você. Comece a fazer hoje tudo o que você não fez por você até aqui. E você vai ver a sua vida mudar. Porque quando você se valoriza, as pessoas te valorizam. Quando você se ama, você pode ter certeza que o amor próprio e uma mulher posicionada abre portas a qual muitas vezes você vai tentar entrar e você não vai conseguir. Você vai bater e não vai ser atendida. Mas aquilo que você carrega, o seu sentimento, a sua vibração, aquilo que você pensa, com certeza isso é capaz de abrir qualquer porta. E principalmente quando você ouve e obedece a voz de Deus. Então ele está falando para você: até quando você vai buscar a aprovação dos outros? Até quando você vai querer carregar os outros? Até quando você vai se sacrificar? Buscando amor dos outros, sendo que o próprio Deus, ele te ama, ele te amou, ele te aprovou, ele te chamou e ele te designou a algo específico e diferente na sua vida. Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. E outra coisa, é necessário ter conversas difíceis. No começo, quando você começar a cuidar de você, a fazer o que você deveria ter feito por você, muitas pessoas não vão gostar. Eu digo que quase a maioria não vai gostar, mas você vai precisar começar a ter conversas difíceis. Você vai começar a ter conversas difíceis, porque as conversas difíceis vão trazer o quê? Clareza, simplicidade e também vão trazer paz para a sua vida. Então não fuja de conversas difíceis, comece a ter conversas difíceis, porque todos nós precisamos deixar bem claro, né, que você não quer mais agradar aos outros, mas você vai agradar a si mesmo e a Deus. E isso vai ser um divisor de água na sua vida. Então, essa palavra falou fortemente no meu coração. E a pergunta de Deus para você é: enquanto você busca a aprovação dos outros, você mesmo não tem a sua própria aprovação. E Deus, ele já te aprovou. Agora só falta você cair a ficha, entender e continuar avante, começar a fazer tudo aquilo que você não fez por você. Porque é nesse tempo que Deus, ele quer abençoar a sua vida, tá bom? Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. Uma pessoa aprovada por si não precisa de aprovação de mais ninguém. É só você ir, só caminhar, só avançar, só vencer e principalmente, né, decidir compreender aquilo a qual Deus, ele já fez por você sobre a sua vida, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje, se inscreva no canal, porque isso é uma resposta para sua alma vindo do céu para sua vida, tá? Se inscreva, compartilhe e comente aqui o significado do nome e também da data sua de nascimento, porque eu quero saber, porque você vai se espantar e vai ficar espantada, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Fique com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe.